Boa noite, ó a galera toda aí, ó. Aí sim, hein? Vou te falar um negócio. Galera que tá na quinta-feira, chegando o Enem, 7h40 da noite, e vai ficar até 9 da noite, ouvindo eu falar sem parar e fazer exercício. Essa galera aqui vai passar na Unirv, viu? Estou vendo futuros médicos e médicas aqui agora, viu, galera? Vamos lá, então. Vamos lá. José, eu vou até a vida me levar. Eu vou até 9, 9h30, 10 horas, 10h30. O importante é você gabaritar essa prova da Unirv e vamos embora. Vamos lá. Fechou? Galera, olha só para você ver o que eu vou fazer na aula hoje, tá? Eu vou, Josi, você vai ver, eu vou. Olha aqui, ó. Gente, olha só o que eu vou fazer na aula hoje para vocês entenderem. Na nossa aula hoje eu vou explicar para vocês Geografia de Goiás. Por que, professor, Geografia de Goiás? Na prova da Unirv cai Geografia de Goiás, a metade da prova de Geografia sempre é Geografia de Goiás. E é uma matéria que você não estuda na sua vida cotidiana. Quando você está estudando para o vestibular, você não estuda Geografia de Goiás. Então, na aula de hoje, eu vou fazer Geografia de Goiás, vou fazer exercício de Geografia de Goiás, e vou dar algumas dicas para vocês de outros assuntos mais que eu acho que pode cair na prova da Unirv. E também fazer exercício de outros assuntos. É o que eu vou fazer na nossa aula. Fechou? Bora começar então. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela e partiu nesse exato momento. Vamos lá. Vambora. Só fala para mim aí rapidão. Vocês estão vendo a minha tela? Fala aí, vocês estão vendo minha tela? Aqui, ó. Ah, tá vendo? Boa. Apitou, começou. Vambora, pessoal. Gente, o assunto de Geografia de Goiás cai na Unirv? Cai. Sempre corresponde à metade das questões. Quais são os assuntos de Geografia de Goiás? Esses que vocês estão vendo aqui agora. Esses que vocês estão vendo aqui agora são os assuntos de Geo de Goiás. Assim que terminar a aula, eu vou passar esse slide aqui para Maria, vou passar também um outro slide que eu vou usar com vocês de outros temas aqui para Maria para disponibilizar com vocês e algumas questões, assim que terminar a aula, tudo bem? Aí ela disponibiliza para vocês. Esses são os temas de Geografia de Goiás. E o primeiro que a gente vai começar é o assunto de mesorregiões de Goiás. Professor, o que é mesorregião? Mesorregião são divisões do estado em regiões para melhor administração. Quem faz essa divisão do estado em pequenas regiões para melhor administração? O IBGE. O estado de Goiás apresenta 5 mesorregiões. São elas: Noroeste Goiano, Norte Goiano, Nordeste Goiano, ou melhor, Leste Goiano, o Centro Goiano e o Sul Goiano. Noroeste, Norte, Leste, Centro e Sul Goiano são as mesorregiões de Goiás. Como que cai esse assunto na prova da Unirv? Pergunta características especiais dessas mesorregiões. Por exemplo, quando eu me refiro ao norte goiano, galera, o norte goiano é esse aqui, ó, de vermelhinho, ó, tá vendo? Quando eu me refiro ao norte goiano, talvez tenha algumas pessoas aqui que são do norte goiano. Eu vou me referir a cidades como, por exemplo, Séries, como, por exemplo, Jaraguá, como, por exemplo, Porangatu, Uruaçu, Campo Norte, Niquelândia, Barro Alto, Alto Horizonte, Campos Verdes, são todas cidades que estão presentes na mesorregião do norte goiano. Meus amigos, a palavra-chave para falar a respeito do norte goiano é mineração
atual. Essa é a palavra-chave para eu me referir à mesorregião do norte goiano. Mineração atual. Professor, mas no que se difere essa mineração atual da mineração do passado? Cuidado, cuidado. Como que o estado de Goiás se despontou para o cenário nacional? Pela mineração. Em qual século? No século XVIII. Foi no século XVIII. Peraí, que teve alguma coisa aqui que. Deixa eu ver aqui. Ah, alguém quer participar da chamada. Sou eu que permito ou é outra pessoa que permite? Agora eu não sei. Eu ou outra pessoa? Acho que não pode. Ah, tá, beleza. Ah, então tá bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza, recusei, recusei. Tá? Ok. Já já eu. É porque deu um barulho aqui, deu um barulho aqui. Ah, tá ok, tá ok. Ah, voltando. Moçada, como que Goiás se despontou no cenário nacional? Foi pelo processo mineratório. Foi pelo processo mineratório que Goiás se despontou no cenário nacional. Em qual período? Século XVIII. Foi no período do século XVIII que Goiás se despontou no cenário nacional. Repito, no século XVIII. Mas quais foram as cidades de Goiás que se despontou no cenário nacional ali naquela época do século XVIII? Quais foram as cidades? Foram 3: Bonfim, Vila Boa e Meia Ponte. Vocês sabem que cidades são Bonfim, Vila Boa e Meia Ponte? Bonfim é Silvânia, Meia Ponte é Pirenópolis e Vila Boa é a cidade de Goiás. Essas 3 cidades, Bonfim, Silvânia, Vila Boa, cidade de Goiás, e Meia Ponte, Pirenópolis, pessoal, foram cidades goianas que se destacaram no século XVIII com o processo da mineração, quando Goiás se despontou para o cenário nacional. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou falando de uma mineração agora, no cenário atual, essa mineração ela não está compreendida mais em Bonfim, Silvânia. Ela não está compreendida mais em Vila Boa, cidade de Goiás. Ela não está mais compreendida, por exemplo, em Meia Ponte, Pirenópolis. Quando eu falo da mineração atual, a mineração atual está compreendida na mesorregião do norte goiano. E eu vou dar destaque para quais cidades? Niquelândia, exploração de níquel, apesar da baixa recente. Minasul, exploração de amianto ou recentemente descoberta de nióbio, apesar de algumas restrições quanto ao amianto, mas foi uma cidade que, no contexto atual, sempre teve destaque na mineração atual. Eu vou falar de Campos Verdes, para falar, por exemplo, do famoso garimpo das Esmeraldas. Alto Horizonte, ouro, cobre, ferro. Barro Alto, ouro, cobre, ferro. Inclusive, em Barro Alto, você tem a presença de uma empresa canadense muito famosa, que é a empresa chamada Anglo American. Você vai falar de Pilar de Goiás, ouro, Crixás, ouro. Todas são minerações que existem em Goiás no cenário atual, localizada na mesorregião do norte goiano. É uma mineração atual que está existindo agora na mesorregião do norte goiano. Cuidado! Não é a mineração que Goiás surge para o cenário nacional. Goiás surge no cenário nacional, mas na parte do oeste goiano, com Vila Boa, a cidade de Goiás, e no centro goiano, com Meia Ponte, Pirenópolis e Bonfim, Silvânia. Então, não esqueçam, palavra-chave da mesorregião do norte goiano é mineração atual.
Professor, mas só vai ter mineração atual na mesorregião do norte goiano? Não. Sabe também que eu vou ter na área do norte goiano? Na área do norte goiano, eu também terei pecuária, agricultura. E aí eu vou dar destaque para cidades que vão surgindo com o surgimento da BR-153, como Uruaçu, Campo Norte, Mara Rosa, Porangatu. Essas cidades todas que eu estou falando para vocês têm destaque na agricultura, na pecuária extensiva, que é aquela do gado solto no pasto. Mas não apenas isso. Será que tem alguém aí na sala que é de Goianésia ou que de repente pretende não, que ano que vem estará matriculado na Unirv Goianésia? A cidade de Goianésia, por exemplo, se destaca a cidade de Goianésia pela agricultura naquela microrregião do Vale do São Patrício, no norte goiano, a agricultura quando eu me refiro à cana-de-açúcar. A cidade de Goianésia, na microrregião do Vale do São Patrício, ali no norte goiano. E a cidade de Ceres, que também está no norte goiano? Polo de saúde no norte goiano, conurbada com a cidade de Rialma, dividida apenas ali pelo Rio das Almas. Rio das Almas esse que é afluente da bacia do Araguaia, Tocantins, que vai em direção à região norte do Brasil. Esses são os destaques sobre a mesorregião do norte goiano, que é essa de vermelhinho que vocês estão vendo aí. Tudo bem? Muito bom. Esse é um mapa de microrregião. Já já eu volto nesse mapa. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que vocês estão. Aí sim. Opa, alguém falou Pirinópolis aí, ó. Tem gente de Pirinópolis, hein? Aí sim, aí sim. Ok. Gabriel Ataídes, tem que memorizar os nomes, tá, Gabriel? Tem que memorizar sim, tá, Gabriel? Eu vou passar esse slide para a Maria, vai disponibilizar para vocês. Vou passar um outro slide que eu fiz aqui dos assuntos recorrentes na Unirv, que vai disponibilizar também para vocês, tá? Algumas questões que eu mandei aqui, já vai disponibilizar para vocês, que eu acho que é bacana, tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Aqui algumas perguntas aqui, ó. Afluente de quem? Josiele, falei do Rio das Almas. O Rio das Almas é um rio que está ali cortando Ceres e Rialma. Aí o Rio das Almas, ele é um afluente da bacia do Araguaia Tocantins. Mais precisamente, o Rio das Almas é afluente da bacia do Tocantins, que é uma das bacias que envolvem Goiás e que vai em direção à região norte do Brasil, tá? A Isilana, ó, é de Minasul. Então, você que é de Minasul, Ilana, sabe a importância da empresa Sama aí na cidade de Minasul e a exploração do amianto, e que teve uma baixa muito grande em 2017 com a proibição ali por parte do STF da exploração do amianto por conta de questões cancerígenas. Isso cai muito em prova, galera. Fabiana, os nomes que foi perguntado logo acima refere-se às cidades que têm destaque na mineração atual. Sim, é importante saber. É importante saber, por exemplo, que Campos Verdes é importante na questão da esmeralda, né? Que Alto Horizonte é importante com questão de ferro, ouro, Barro Alto também é a mesma coisa, Pilar de Goiás, ouro, Crixás, ouro, tudo está ali no slide que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Com certeza, Isa, sem dúvida nenhuma. Vai, deixa eu voltar aqui. No slide aqui, ó. Clara pediu para eu voltar. Deixa eu voltar nesse slide. Olha aí, ó. Esse é o norte goiano. Pode ficar tranquilos que assim que terminar a aula eu vou disponibilizar esse slidão aqui para vocês e outros mais que eu fiz de assuntos recorrentes. Vocês vão dar aquela olhada que vai ser massa, tá? Vai ser massa. Ok? Beleza? Vou mudar, tá? Mudei. Noroeste goiano. Moçada, quando eu falo do noroeste goiano, eu tô falando dessa área de amarelinho, ó. Quando eu falo do noroeste goiano, eu tô falando dessa área de amarelinho, ó.
Esse é o noroeste goiano, pessoal. Palavra-chave do noroeste goiano. A palavra-chave do noroeste goiano é Rio Araguaia. Não esqueça disso. Palavra-chave desta parte aqui de amarelinho é Rio Araguaia. Não esqueça disso, pessoal. O principal rio que envolve Goiás é o Araguaia. E onde que ele está em Goiás? No noroeste goiano, nessa área aí de amarelinho. É onde você tem cidades como Aruanã, São Miguel do Araguaia, Aragarças. É uma área de divisa com o Mato Grosso. Talvez tem gente aqui do Mato Grosso, aqui nessa aula. É uma área de divisa com o estado do Mato Grosso. Essa região aí do noroeste goiano, cuja palavra-chave é o Rio Araguaia. Galera, também nessa área do noroeste goiano está a cidade de Goiás, antigamente chamada de Vila Boa. Mas calma que mais à frente eu falo dela. Por enquanto, a palavra-chave que eu quero que você saiba é o Rio Araguaia no noroeste goiano. E quando eu me refiro ao Rio Araguaia no noroeste goiano, e essas cidades de destaque, como São Miguel do Araguaia, como Aragarças, como Aruanã, quando eu me refiro ao Rio Araguaia, eu quero tocar em 2 pontos. Primeiro ponto, pessoal, turismo. Existe uma temporada de turismo muito intensa no noroeste goiano, no Araguaia, principalmente no meio do ano. Não é o principal turismo de Goiás, que fique claro isso, viu? Não é o principal turismo de Goiás, o Araguaia, que fique claro isso. O principal turismo de Goiás, vou falar bem pertinho de você, é Caldas Novas, pessoal, a cidade das águas quentes, que fica no sul goiano. Caldas fica no sul goiano e é o principal turismo de Goiás. E Caldas não tem vulcão, hein? Caldas não tem vulcão, hein? A fonte termal em Caldas Novas nada mais é do que o local onde você capta água em Caldas, é um local muito fundo. E aí, quando você capta essa água num local muito fundo, igual em Caldas Novas, o grau geotérmico eleva e a temperatura da água esquenta. Nada mais que isso. Agora, também no noroeste goiano, tem turismo? Tem, igual o do Araguaia. Não compara com o turismo do sul goiano quando eu me refiro a Caldas Novas, mas é um turismo interessante no meio do ano. Mas tem um problema em especial. O Araguaia está passando por um grave problema que chama assoreamento. O Araguaia está passando por um grave problema que chama assoreamento. Essa região do noroeste goiano, que é essa área aqui de amarelinho, não faz divisa com o Mato Grosso. O Mato Grosso responde por basicamente 1/4 da soja nacional. O estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso responde por basicamente 1/4 da soja nacional. E a produção agrícola do Mato Grosso está crescendo para o noroeste goiano. A consequência disso é o uso da água do Araguaia de maneira clandestina no período do inverno seco para fazer irrigação, diminuindo o volume do Araguaia e agravando o assoreamento no Araguaia, sem contar a destruição das áreas ciliares. Olha só uma triste realidade que hoje vem acontecendo no Araguaia. O problema do assoreamento, que é o acúmulo de terra, de areia ali no rio, diminuindo o seu volume. E isso vem acontecendo na área do noroeste goiano, onde está a bacia do Araguaia Tocantins. Tudo bem? Vou falar do leste goiano, já já eu vou aí no chat. Gente, leste goiano. Quando eu me refiro ao leste goiano, é a área que envolve Brasília. Certamente tem uma galera aqui daquela área do leste goiano, certamente tem uma galera aqui da área próxima a Brasília ou de Brasília. Né? Eu amo Brasília, eu sempre estou indo para Brasília. Quase todo final de semana eu dou um pulinho em Brasília, gosto da capital federal. Eu moro no meio do caminho, né? Eu moro em Anápolis, eu fico entre Goiânia e Brasília, eu fico fazendo essa migração pendular o tempo todo.
Brasília, Anápolis, Goiânia. Fico dando aula de um lugar para outro aí. Galera, e essa área do leste goiano, que é essa área de laranjado que você está vendo aí, ela é uma área que envolve a área de Brasília, né? E quando geralmente questão fala do leste goiano, ele geralmente associa com algumas questões de criminalidade em algumas cidades do leste goiano, como, por exemplo, Águas Lindas, Lusiânia, que tem proporcionalmente uma taxa de criminalidade elevada comparada a outras cidades goianas. E também, às vezes, a questão fala de IDH mais baixo de uma área mais pobre. E aí eu vou pegar esse mapa aqui, ó, tá vendo esse mapa aí, ó, de microrregião? Eu quero que você foque nesta microrregião número 11 aqui, ó. Esta microrregião número 11 aqui, ó, tá vendo? Chama microrregião do Vão do Paraná. Está na área do leste goiano, mais precisamente no nordeste goiano. Esta microrregião do Vão do Paraná, que está na área do leste goiano e mais precisamente no nordeste goiano, esta microrregião aqui, ó, do Vão do Paraná, que é esse número 11 que você está vendo aqui, é o menor IDH de Goiás. Vejam só, a microrregião número 11 está dentro do leste goiano, que é a mesorregião. O de laranjado é a mesorregião, chama leste goiano. O número 11 é uma microrregião dentro do leste goiano, que chama Vão do Paraná, que é a área mais pobre de Goiás, é o menor IDH de Goiás. Você vai ver nessas cidades, nessa área, algumas cidades como Cavalcante, Posse, Flores de Goiás, são cidades que estão nesta região do número 11, que é a microrregião do Vão do Paraná, presente ali na mesorregião do leste goiano. Tá? O leste goiano como um todo envolve cidades como Alto Paraíso, só que eu quero fazer um asterisco aqui em Alto Paraíso. Alto Paraíso fica na divisa de norte com leste goiano. Alto Paraíso é a principal cidade da Chapada dos Veadeiros, um patrimônio natural da humanidade. Uma área que tem um cerrado exuberante de formações rochosas milenares e uma verdadeira caixa d'água do Brasil. A Chapada dos Veadeiros, presente ali em Alto Paraíso, que fica na divisa do leste com o norte goiano. Também nessa área do leste goiano você vai ver as cidades como Posse, Flores de Goiás, Cavalcante, que mais precisamente fica na microrregião do Vão do Paraná, que é a área mais pobre que tem em Goiás, menor IDH de Goiás. E também na área do leste goiano você vai ver algumas cidades, como, por exemplo, Cristalina, Lusiânia, Formosa, são todas cidades que estão presentes nesta área do leste goiano, tá? Importante fazer esse destaque aí. Eu quero dar destaque, pessoal, à cidade de Cavalcante. Tá vendo essa imagem aí? A cidade de Cavalcante, que fica no leste goiano, mais precisamente no nordeste goiano, na microrregião do Vão do Paraná, é realmente uma área que tem um IDH baixo, está dentro da microrregião de menor IDH de Goiás. Mas um destaque sobre a cidade de Cavalcante é que aí está a comunidade quilombola do estado de Goiás, que é a comunidade dos Calungas, na cidade de Cavalcante, na microrregião do Vão do Paraná. A comunidade quilombola dos Calungas está presente nessa cidade de Cavalcante. Inclusive, vale a pena destacar que pela primeira vez tivemos em 2020 um cargo eletivo sendo preenchido por uma pessoa que é de uma área quilombola, que é o prefeito de Cavalcante, o João Calunga. Né? É a primeira vez que isso, de fato, aconteceu na história do Brasil. Um cargo eletivo de um representante quilombola.
ali na cidade de Cavalcante. Cavalcante se destaca também muito, pessoal, por ser uma cidade das Chapadas e Veadeiros, então você tem um cerrado exuberante, formação rochosa exuberante nessa região, um ecoturismo muito grande. Assim como, pessoal, a Chapada dos Veadeiros tem como principal cidade, eu falei para vocês, Alto Paraíso, né? Inclusive em Alto Paraíso, que é a principal cidade da Chapada dos Veadeiros, você também tem São Jorge ali na região, né? São Domingos, enfim. A cidade de Alto Paraíso é onde está o ponto mais alto do estado de Goiás. O ponto mais alto do estado de Goiás está na cidade de Alto Paraíso, que pega a divisa do norte com o leste goiano, chamado de Morro do Pouso Alto, localizado ali na Chapada dos Veadeiros, localizado ali em Alto Paraíso, a 1.800 metros de altitude, ali na cidade de Alto Paraíso. Deixa eu só fazer destaque de uma cidade aqui também no leste goiano, Cristalina. A cidade de Cristalina, no leste goiano, é uma cidade de muita mineração atual, e a cidade de Cristalina, no leste goiano, tem muita agricultura irrigada. Inclusive, olha esse dado, a cidade de Cristalina, no leste goiano, tem a maior área em quilômetros quadrados com pivôs para irrigação da América Latina. A cidade de Cristalina, no leste goiano. É importante esse dado aí para vocês. Fechou? A cidade cristalina no leste goiano está com mineração e destaque também com agricultura irrigada, maior área em quilômetros quadrados, com pivôs para irrigação da América Latina, tá? Importante esse dado aí para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês não estão brigando no chat com cidade, não, né, gente? Vocês não estão brigando aí com cidade. Não é possível, né? Não é possível, né? Ô, vamos lá. Olha aqui, ó. Não, gente. E, galera, ô rivalidade entre Goiânia e Brasília que eu vou te falar, viu? Ô rivalidade entre Goiânia e Brasília que eu vou te falar. Ô, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cristalina é a área do centro-leste goiano, tá? Mas você coloca no leste goiano, tá, Isa? Apesar de estar um pouco no centro-leste, é leste goiano, tá? É leste goiano. Ô, Johnny, aquela área do leste goiano é abastecida pelo Rio Paranã. A área do leste goiano é abastecida pelo Rio Paranã, pela Bacia do Paranã. Beleza, Johnny? Rio Paranã, Bacia do Paranã. Cristalina fica no leste goiano. Leste goiano. Perfeito. Embaixo do quadradinho. Opa, peraí. Professor, tem uma questão que fala sobre Valparaíso é um polo de alta tecnologia nos setores de microeletrônica e microbiologia. Catalão, setor automobilístico e Jaraguá, indústria têxtil. Verdade. Foi falsa? Peraí. Alta tecnologia. Realmente. Realmente. Peraí. Ó, peraí, só um detalhe. Ô, Rebeca, só um detalhe aqui.
essa questão ela é de que ano? Porque a Mitsubishi saiu de Catalão, tá? A Mitsubishi, que tinha em Catalão, saiu de lá. Então, também tem essa questão do ano, tá? Então, pode ser que tenha vindo falsa por conta disso também. Mas quando você falou, eu não tinha reparado. Você falou alta tecnologia. Olha, alta tecnologia, lá em Valparaíso, está tendo um destaque em algumas indústrias do setor eletrônico, mas não de alta tecnologia. Porque quando eu falo de alta tecnologia, eu falo de tecnopolo, e não tem tecnopolo no Brasil, tá? Perfeito. E dependendo do ano, pode estar falso também por catalão, tá? Bacia do Paraná, isso mesmo. Bacia do Paraná. Vitória, Bacia do Norte, a do Araguaia e Tocantins, mas já já eu entro nas bacias hidrográficas, tá? Vitória, Bacia do Norte, Araguaia e Tocantins, mas já já eu entro nas bacias do Norte. Nova Veneza? Nova Veneza, ô Maria Clara, pega a área metropolitana de Goiânia, tá? Beleza? O que pode aparecer na prova sobre Nova Veneza é que foi uma cidade que emancipou de Anápolis, a cidade de Nova Veneza, e foi fundada por uma comunidade italiana. Nada mais do que isso, tá? Nada mais do que isso. Ô, Rebeca, pode ser que essa questão ela tenha vindo falso também por conta de Catalão, devido à saída da Mitsubishi de lá, tá? E também alta tecnologia não se encaixa para Goiás. Alta tecnologia não se encaixa para Goiás, tá bom? Galera, vou voltar. E não quero brigas de cidades no chat. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Ó, voltando. Esse Zé Lobim, o tal do Zé Lobim, eu vou te falar o negócio. Zé Lobim vem com tudo no chat, meu amigo. Olha o nome dele, Zé Lobinho. Olha aqui, ó. Mesorregião do Sul Goiano. Vamos embora. Quero ver quem que é do Sul Goiano aí agora, hein? Gente, quando eu falo do Sul Goiano, eu falo de cidades como Jataí, Itumbiara, Catalão, Santa Helena, Quirinópolis, Mineiros. São cidades na qual eu me refiro ao sul goiano. Repito, falei do sul goiano, falei de cidades como Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Santa Helena, Quirinópolis, Mineiros, Catalão, Caldas Novas, são cidades do sul goiano. Qual é a palavra-chave do sul goiano? A palavra-chave do sul goiano é agronegócio, agricultura empresarial, agrobusiness. Essa é a palavra-chave do sul goiano. A palavra-chave do sul goiano são palavras ligadas à agricultura e pecuária. Essas são as palavras-chave do sul goiano, não esqueçam disso. Agricultura e pecuária. Rio Verde, por exemplo, que é a sede principal da Unirv, é um dos principais polos do agronegócio, não digo somente regional ou nacional, mas até mesmo internacional. É sede, por exemplo, da Tecnoshow, uma das principais feiras do agronegócio a nível internacional, a cidade de Rio Verde. É uma área muito forte de produção de soja, de cana, de milho, de sorgo. Essa é a área correspondente ao sul goiano. Sem contar que o sul goiano, conforme eu falei para vocês, é uma área de turismo, por conta de Caldas Novas e as famosas fontes termais, onde o local de captação de água é mais profundo. À medida que você vai para o fundo, o grau geotérmico vai elevando e a temperatura da água é mais quente. E também no sul goiano tem mineração. Eu sei que a mineração de destaque mais atual é o norte. Campos Verdes, Minasul, Alto Horizonte, Pilar de Goiás, Crixás, Niquelândia, Barro Alto. Mas o leste goiano também tem mineração, como cristalina. E o sul goiano também tem mineração.
como Catalão, área, por exemplo, que recentemente teve descoberta de minérios das terras raras ali da tabela periódica, como nióbio, utilizado, por exemplo, em eletrônicos, em engenharia aeroespacial e assim por diante. Mas não é o principal destaque do sul goiano. O principal destaque do sul goiano é a agropecuária. O principal destaque do norte goiano é a mineração atual, por exemplo. Tá? Então, cuidado com esses principais destaques. Sul goiano é agronegócio. Sul goiano é agropecuária. Principal cidade de destaque, Rio Verde. Deixa eu aproveitar o gancho e falar do centro goiano. Galera, quando eu me refiro ao centro goiano, eu me refiro às principais cidades que envolvem Goiás em grau de povoamento, urbanização e industrialização. Você sabe quantos habitantes tem o estado de Goiás? O estado de Goiás ele tem aproximadamente 7 milhões e meio de habitantes. Você sabe quantas pessoas têm apenas 3 cidades no centro goiano? Goiânia, Aparecida e Anápolis. Elas somando as 3 juntas, dá 2 milhões e 400 mil. Quer provas? Goiânia tem 1 milhão e meio, Aparecida tem 500 mil, Anápolis tem 400 mil. Então, Goiânia, Aparecida e Anápolis têm 2 milhões e 400 mil habitantes para um estado de Goiás que tem 7 milhões e meio. 3 cidades de Goiás representam 1/3 de todo o estado. E quando eu considero todo o centro goiano, pegando, por exemplo, a área metropolitana de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e várias outras cidades no centro goiano, eu tenho a metade da população. O centro goiano é a área mais urbanizada. O centro goiano é a área mais industrializada, mais povoada do estado de Goiás. O centro goiano, indiscutivelmente. Quando a gente se refere ao centro goiano, pessoal, é interessante destacar que o centro goiano, e aí eu vou dar o exemplo da cidade de Anápolis, você tem uma das principais bases aéreas do país, que é a base aérea de Anápolis. Lembra dos primeiros casos da pandemia do Covid-19? Foram para a base aérea de Anápolis, que era a principal em infraestrutura para receber os primeiros casos. Quando eu me refiro à base aérea de Anápolis, ela tem uma função de proteger o espaço aéreo brasileiro. Ela tem uma função, por exemplo, de proteger Brasília. E você sabia que a base de Anápolis, do centro goiano, também presta serviço à Amazônia, de monitoramento na Amazônia, em um programa chamado CIVAM, Serviço Integrado de Vigilância da Amazônia. Toda semana a base de Anápolis manda aviões ali para a Amazônia para fazer monitoramento na região, para ver como é que anda o índice de desmatamento ali naquela região. É isso mesmo. Programa chamado de CIVAM. Quando você fala da própria cidade de Anápolis, é importante falar do DAIA, um grande distrito agroindustrial que existe na cidade de Anápolis. E aí eu vou dar um destaque atual para a cidade de Anápolis, que é a indústria farmacêutica. Presença, por exemplo, da Teuto, da Neoquímica, hoje chamada de Braifarma, né? São destaques que nós temos, pessoal, na área do DAIA, com a indústria farmacêutica, destaque para a indústria automobilística por conta da Hyundai e da Chery, também na área do DAIA, o setor produtivo, tanto da Hyundai quanto da Chery. E quando você fala da cidade de Anápolis, você fala do Porto Seco, por exemplo, é o principal porto seco do Brasil. O que é um porto seco? Ora, é um porto que não está no litoral, ele está no interior. Para que serve? Serve para estocar mercadorias, serve para despachar a mercadoria para diferentes áreas do Brasil quando necessário. Ele tem toda uma infraestrutura para armazenar a quantidade de mercadorias suficientes para distribuir ao Brasil ou ir em direção a portos litorâneos para exportar. É uma área de entroncamento no Brasil. Quando você fala, por exemplo, da cidade de Goiânia,
E aí eu vou até mudar aqui, ó, para falar aqui da cidade de Goiânia. Quando você fala da cidade de Goiânia, a cidade de Goiânia, ela foi fundada em 24 de outubro de 33, compondo um programa de Getúlio Vargas chamado Marcha para o Oeste. Getúlio Vargas, quando ele entrou no poder no Brasil, o Brasil estava sofrendo as consequências da crise cafeeira, que era reflexo da crise do café. Getúlio Vargas entendia que, para melhorar a economia brasileira, era necessário investir em indústria. Getúlio Vargas assim o fez, investiu em indústria têxtil, alimentícia, mineradora. Só que Getúlio Vargas também entendia que era necessário interiorizar o Brasil. E nessa interiorização do Brasil, criou uma cidade moderna na época, Goiânia. Uma cidade planejada por Atílio Corrêa de Lima e Armando de Godoy, mas uma cidade que foi planejada para receber, no máximo, ao longo da história, 50 mil habitantes. A cidade de Goiânia foi planejada, mas para receber, no máximo, ao longo da história, 50 mil habitantes. E por que esse planejamento? Porque a antiga capital de Goiás, Vila Boa, a cidade de Goiás, nunca num período de 200 anos tinha ultrapassado a margem de mais de 10 mil habitantes de uma vez. A ideia da construção de Goiânia era dar um tom de modernidade para o interior brasileiro. Era atrair pessoas para o interior brasileiro. Essa era a ideia da construção de Goiânia. E detalhe, romper com a estrutura coronelista que pairava no estado de Goiás e principalmente na cidade de Goiás. Goiânia seria um algo novo, que romperia com a característica dos coronéis no estado, daria um tom de modernidade, atrairia pessoas para cá de outros estados, de outras regiões. Assim foi a cidade de Goiânia quando foi criada, fruto do programa Marcha para o Oeste. Quando a gente fala hoje da cidade de Goiânia, a cidade de Goiânia, que é a nossa capital desde 24 de outubro de 33, a cidade de Goiânia hoje é uma metrópole regional. A cidade de Goiânia hoje, que é uma metrópole regional, ela tem uma zona de influência que ultrapassa a fronteira estadual. Ela tem uma zona de influência, pessoal, que chega em outros estados, como Brasília, como Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Pará. Influência em setor têxtil, alimentício, educacional. Goiânia é uma metrópole regional. Goiânia é uma metrópole regional. Uma zona de influência que ultrapassa a fronteira estadual atualmente, mas não é uma metrópole nacional ainda, mas sim uma metrópole regional. E isso merece muito destaque para vocês. Deixa eu só falar de mais um detalhe aqui. Dá uma olhada nessa imagem que vocês estão vendo aí. São ferrovias que envolvem o estado de Goiás. Tá vendo aqui a cidade de Anápolis? Anápolis é o entroncamento. Anápolis é o ponto inicial da ferrovia Norte-Sul, que vai ter um entroncamento lá em Açailândia, no Maranhão, e vai em direção ao porto de Itaqui, no Maranhão. E também vai fazer um entroncamento para a área de Belém. A ferrovia Norte-Sul, que o ponto inicial é Anápolis, ainda está em construção. Agora, se você já andou por algumas cidades como Silvânia, Vianópolis, Pires do Rio, Orizona, Leopoldo de Bulhões, você já passou por uma estrada de ferro em Goiás. Essa estrada de ferro de Goiás é a chamada Ferrovia Centro-Atlântica ou Estrada de Ferro de Goiás, que é essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Que pega Minas, que pega São Paulo e vai até o Porto Santos? Essa ferrovia foi criada em 35, na época do governo Vargas.
35 na época do governo Vargas. Qual foi o objetivo da criação dessa ferrovia? Possibilitar a chegada de paulistas e mineiros em Goiás. Esse foi o objetivo da ferrovia. Possibilitar a chegada de paulistas e mineiros em Goiás. E, galera, você sabe qual que foi o principal grupo de imigrantes que, ao longo da história, chegou aqui em Goiás? Mineiros e paulistas. O principal grupo de imigrantes internos que chegou no estado de Goiás ao longo da história foi de mineiros e paulistas. E como que essas pessoas aqui chegaram? Pela Estrada de Ferro de Goiás, pela Ferrovia Centro-Atlântica, que é essa que faz a ligação de Anápolis, antigamente era o centro de Anápolis, hoje é o Porto Seco, até a área do Porto de Santos. Anápolis é o ponto terminal da Ferrovia Centro-Atlântica e Anápolis é o ponto inicial da Ferrovia Norte-Sul. Só uma curiosidade. Eu falei para vocês que os principais migrantes internos que chegaram aqui em Goiás foram mineiros e paulistas. De fato, muito por conta da ferrovia, que faz a interligação Minas-São Paulo, né? Mas quem foram os principais imigrantes que chegaram aqui em Goiás ao longo da história? Japoneses, italianos e sírios e libaneses. Os principais imigrantes que chegaram no estado de Goiás ao longo da história foram japoneses, italianos e os sírios e libaneses. Japoneses e italianos chegam na área de São Paulo, no Porto Santos, pegam o caminho do trem e param em Anápolis, e de lá se distribuem por cidades em Goiás, para trabalhar com agricultura. Quer ver uma cidade que foi fundada por japoneses? Nerópolis. Quer ver uma cidade que vai ser fundada por italianos? Nova Veneza. As duas, por sinal, se emanciparam de Anápolis. Já os sírios e libaneses vão ficar em Anápolis, vão ficar em Goiânia e em Brasília, depois, quando for construída, para trabalhar com comércio atacado. Sírios e libaneses foram para trabalhar ali com comércio atacado, vieram para trabalhar com comércio atacado, ficaram em Anápolis, Goiânia e Brasília quando foi construída, e japonês e italiano, eles vieram para trabalhar com agricultura, beleza? Importante esses destaques aí. Vamos ver? Então vamos lá, peraí, vamos lá. Prof, o centro goiano tem o maior PIB por causa da infraestrutura aplicada? Porque tanto em turismo como em agronegócio que gera lucro, a parte sul, pensei que teria o maior PIB também. Não, o Sara, o maior PIB, Sara, é o centro goiano. Eu sei que no sul goiano você vai ter agronegócio, eu sei que no sul goiano você tem turismo, mas o centro goiano é onde tem as principais cidades. O centro goiano é onde você tem Goiânia, Anápolis e Aparecida. O centro goiano respira setor terciário, que é prestação de serviço e comércio, e também secundário, por conta do DAIA em Anápolis. Eu sei que o sul goiano tem agronegócio e tem turismo, mas não se compara às atividades comerciais, aos serviços e à indústria que existe no centro goiano, e o destaque das principais cidades mais povoadas, que é Anápolis, Goiânia e Aparecida. Tudo bem? Fala, Guilhermão! Aí sim, hein? Fiz uma questão. Deixa eu ver aqui. Fiz uma questão esses dias sobre conurbação de Goiânia. Goiânia faz conurbação com quantas cidades no total? 4, Guilherme. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Só, Guilherme. Goiânia é conurbada com Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Goiânia é conurbada com Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Tudo bem? Não, não ganha, Johnny. IDH, desculpa, perdão. O Johnny,
Olha, isso aí vai variar de cidade para cidade, tá? Eu acredito que, no geral, ainda assim, o centro goiano, em algumas cidades, ganha, tá? Eu vou tirar como exceção Rio Verde, mas e talvez Mineiros, mas no geral o centro goiano ainda ganha IDH também, tá, Johnny? No centro goiano ainda ganha IDH, com exceção de Rio Verde e Mineiros, em especial, tá? Ok. Beleza, parceiros? Ok. Vou voltar, vou explicar mais um negocinho, vou parar para fazer alguns exercícios. Depois eu volto de novo, tá? Ah, só com 3, eu falei 4, né, Sara? É verdade. É Goiânia conurbada com Aparecida, Senador Canedo e Trindade. Isso mesmo. Conurbado com Aparecida, Senador Canedo e Trindade. Isso mesmo. São 4, mas Goiânia conta nesse caso. É conurbado com 3. Ó, eu vou só explicar mais algumas coisinhas aqui, vou parar e vou fazer alguns exercícios aqui com vocês, tá? Então vamos lá, voltando. Olha aqui. Gente, se lá na sua prova perguntar assim, professor, mas qual que é a vegetação presente no estado de Goiás? Cerrado, galera. Gente, e vou te falar um negócio. Pensem numa prova da Unirv que gosta de questão envolvendo cerrado, tá? Pensem numa prova da Unirv que gosta de questão envolvendo cerrado. Meus amigos, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. O cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, ele perde em extensão só para o bioma amazônico. O cerrado está localizado numa área central do Brasil, pega alguns estados como Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Piauí, Bahia, pega também parte do Pará, né? Tocantins, que eu já falei. Agora, claro que tem alguns estados que têm cerrado em predominância, né? Igual, por exemplo, Goiás, igual Minas, igual Tocantins, igual vocês estão vendo aí na imagem. Né? De fato, não esqueçam, o Cerrado é um hotspot. O Cerrado é uma área que tem grande biodiversidade, mas que já perdeu mais da metade da vegetação original. Restam de Cerrado aproximadamente 42% de vegetação nativa ali do Cerrado. E se você tem uma propriedade particular no Cerrado, você sabe. Você tem que deixar preservado pelo menos 20% de algo que é o que a gente chama de reserva legal. Se você tem uma propriedade no Cerrado, você sabe. Você tem que deixar preservado principalmente não. Você tem que deixar preservado obrigatoriamente 20% de vegetação nativa, que é a reserva legal. E isso acontece porque o Cerrado é um hotspot, um ecossistema em risco, uma área de grande biodiversidade que já perdeu mais da metade da vegetação original. Repito, restam de Cerrado 42% aproximadamente. Então é obrigatoriedade você deixar preservado pelo menos 20% de Cerrado, que é o que a gente chama de reserva legal, da sua vegetação nativa. No Brasil só tem 2 hotspots, que são áreas de grande biodiversidade que já perdeu mais da metade da vegetação original. Cerrado e Mata Atlântica. O Cerrado ele foi destruído ao longo da história por vários motivos. Urbanização, industrialização, rodovia, ferrovia, mas indiscutivelmente que o principal fator que foi responsável pela destruição do Cerrado foi a retirada da vegetação original para a expansão da fronteira agrícola. Não tenha dúvida quanto a isso. A retirada da vegetação original para a expansão da fronteira agrícola, do agronegócio, da agropecuária, é o principal fator por destruição do Cerrado. Só que agora eu vou te fazer uma pergunta. O Cerrado ele começou a ser destruído quando? O Cerrado ele vem sendo destruído desde o processo mineratório, pessoal, no século XVIII. Passando no século XIX por uma agricultura que veio do sul do Brasil e uma pecuária que veio do sul do Brasil para cá, muitas em caráter coronelista, continuou sendo destruído na construção de primeiras cidades aqui em Goiás, no início do século XX. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para vocês que o momento pelo qual o Cerrado foi intensamente destruído foi Brasília.
Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para vocês que o momento pelo qual o Cerrado foi intensamente destruído foi a partir de Brasília. E por que eu estou falando isso? Porque antes de Brasília, nenhum fazendeiro do sul e do sudeste do Brasil queria vir para cá. Essa é a verdade. Após Brasília, as queixas dos fazendeiros do sul e do sudeste do Brasil foram sanadas. Porque fazendeiros falavam assim: para que eu vou para aquela área do Cerrado? Que a terra não vale nada, que o solo é muito ruim, que não tem estrada para escoar a produção. Pois bem, a partir de Brasília, o solo ganhou fertilidade com a técnica da calagem, que é você aplicar calcário no solo para reduzir a acidez. A partir de Brasília, estradas foram abertas para interligar a capital federal a outras áreas do Brasil e reduzir o arquipélago econômico do nosso país. A partir de Brasília, as terras adquiriram valorização. Não deu outra. Muito fazendeiro do sul e do sudeste veio para cá à procura de terra para produzir. Houve uma grande expansão da fronteira agrícola. Nos anos 80, 90, o agronegócio ganha força aqui e o Cerrado, obviamente, vai se destruindo a ponto de hoje se transformar num hotspot, um ecossistema em risco. Gente, o Cerrado ele tem algumas subdivisões. Por exemplo, uma subdivisão de Cerrado é essa aqui, ó. É o Cerradão. O Cerradão é uma formação florestal no Cerrado. Esse é o Cerradão. O Cerradão, que é uma formação florestal no Cerrado, pessoal, corresponde a uma subdivisão onde você tem a presença de árvores que são de maior porte, mais fechadas. Esse é o Cerradão. Essa subdivisão que existe no Cerrado. Não é o que mais tem, mas tem. Uma outra subdivisão de Cerrado é o Cerrado típico ou estricto sensu. Essa é a principal. Sabe as características que você estuda ali sobre Cerrado desde o ensino fundamental? Árvores de pequeno e médio porte, troncos retorcidos, cascas grossas com poder de regeneração em cacho queimadas, raízes profundas para fazer captação de água nos períodos mais secos, solo cascalento, ácido, muito ferro, muito alumínio, vegetação tropófila, que é adaptada a um período seco e a um período chuvoso, correspondente às savanas africanas, floresta invertida, porque a área da raiz ela é maior do que propriamente a área da superfície. Essas características básicas que você estuda há muito tempo é o cerrado típico. O que mais você vai encontrar no cerrado, sem dúvida nenhuma. Mas eu também tenho no cerrado, por exemplo, Campo Limpo, que corresponde a essa vegetação rasteira que você está vendo aí agora no cerrado, né? Que vocês estão vendo aí agora no cerrado. Ó, tá vendo aí, ó, essa imagem? Isso aí é Campo Limpo, é uma vegetação rasteira, é uma vegetação de gramíneas no cerrado. Não é o que mais tem, mas tem. Assim como existe o Campo Sujo, que é parecido com o Campo Limpo, mas o fato de ter um pouco mais ali de arbustos, de cascalhos, configura um certo aspecto de sujeira. E aí chama Campo Sujo. Uma outra subdivisão de cerrado é isso aqui, ó. Ô, galera, vou te falar um negócio. Se você é bruto, rústico e sistemático, daquele que quando olha para o seu colega, você não fala oi, você fala arra, certamente você já tomou banho de corco. Tá vendo essa imagem aí? Isso é uma subdivisão do cerrado, é o nosso corguinho, que é o que a gente chama de vereda buritizal. Isso aí é uma caixa d'água, hein? Muito da água da vereda buritizal infiltra e aflora em outras regiões, né? Formando rios em outras regiões. Isso é uma caixa d'água, hein? A vereda buritizal. Essa é uma outra subdivisão do cerrado. Assim como uma outra subdivisão do cerrado é essa aqui, ó. As matas ciliares, ripárias ou galerias, que são matas que revestem o rio e que protegem o rio do assoreamento. Todas essas são subdivisões do cerrado. Cerradão, cerrado típico, Campo Limpo,
campo sujo, vereda ou buritizal, e também as matas ciliares ripárias, ou também chamadas de galerias, que é essa última que você acabou de ver aí. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada como é que vocês estão aqui. Espera aí que nós já vamos fazer. Nós já vamos fazer exercícios. Vamos lá. Não, Mariana. Ô, Mariana. Mariana tá toda engraçadona. O principal rio de Goiânia é o Tietê. Ô, Mariana. Ô, Mariana. Os principais rios que envolvem Goiânia é o João Leite, o Meia Ponte. Tá querendo levar seu colega ao erro, né, Mariana? Que bonito, hein, Mariana? Ah. Boa! Da Bacia do Paranaíba, a Bacia do Paranaíba é afluente da Bacia do Tietê-Paraná. De fato, a Bacia do Paranaíba ela é afluente da Bacia do Tietê-Paraná. Realmente. Ok, né? Eu vi meu brother ali colocando ali, né? Ok. Ok. Ô, Nayane, a Terra do Cerrado, eu vou mostrar aqui agora. Chama Latossolo Vermelho Férrico. Eu até tenho um pedacinho de terra roxa no sul de Goiás, Nayane, mas não é o principal. O principal do nosso solo chama Latossolo Vermelho Férrico. Latossolo Vermelho Férrico. Esse é o principal que tem em Goiás, tá? É, boa, José. Eu não tinha visto que o José tinha respondido. Mas, José, deixa eu te falar aqui um negócio. Realmente, a terra roxa, que é chamada de, tecnicamente de nitossolo, está mais presente, obviamente, no sudeste brasileiro, com destaque para São Paulo, e também no sul, com destaque para o Paraná. Mas tem um pouco de terra roxa no sul de Goiás, um pouco, mas não é o principal. O principal solo nosso chama latossolo vermelho fé. Você até colocou aí terra vermelha, ok, perfeito. Johnny, não posso fazer essa afirmação, Johnny, que o Cerradão é mais presente no Vale do Araguaia, tá? Você vai encontrar formações florestais no Cerrado em todo o estado de Goiás. Eu sei que o Vale do Araguaia tem muito, até porque você tem muito da mata ciliar com mata fechada lá, com cerradão lá também, né? Mas você não pode fazer essa afirmação. Você tem cerradão espalhado por todo o estado de Goiás, tá? Sara, já vou falar da formação geológica, já vou falar do relevo, tá? Já vou falar, tá nos próximos slides. Dois toques. E Mariana, né? Beleza, pessoal, vai, ó. Vou voltar aqui, ó, galera. Deixa eu voltar. Gente, quando eu me refiro ao clima de Goiás, quando eu me refiro ao clima de Goiás, o clima de Goiás é o tropical, também chamado de tropical típico, também chamado de tropical semiúmido, subúmido, tropical continental ou tropical sazonal. Professor, o que é isso? Gente, quando eu me refiro a esse clima, eu estou falando verão chuvoso, inverno seco. Esse é o clima de Goiás. Professor, então se eu ver tropical lá, eu vou marcar. Cuidado. Se você ver tropical semiárido, você não vai marcar. Isso é sertão nordestino. O nosso clima é o tropical, ou tropical típico, ou tropical semiúmido, ou tropical subúmido, ou tropical continental, ou tropical sazonal, que significa verão chuvoso, inverno seco, com pequena amplitude térmica anual. Você não tem boa definição das estações do ano, das quatro, mas se na prova perguntar assim, mas e das duas estações, eu tenho uma boa definição? Ora, se ele colocar verão chuvoso, inverno seco, aí sim.
Mas se ele falar que tem em Goiás a boa definição das 4 estações, é falso. Das 2 estações, verão chuvoso, inverno seco, aí sim é verdadeiro. Tudo bem? Aí sim é verdadeiro, tá? Galera, o clima de Goiás é esse, tropical, né? As estações são mal definidas. Tem algumas cidades de Goiás que tem o clima tropical de altitude, porque como são cidades mais altas, tipo Alto Paraíso, que está na Chapada dos Veadeiros, ou, por exemplo, Anápolis, tem um clima que chama tropical de altitude. Ainda assim é verão chuvoso e inverno seco, só que você tem temperaturas mais baixas por conta do fator altitude, temperaturas mais baixas ao longo do ano. Esse é o climograma de Goiás, né? Você percebe as barras representam as chuvas, a linha, a temperatura. Você percebe que na época ali de janeiro, fevereiro, dezembro, que é um verão chuvoso. Você percebe ali na época do inverno, ali, ó, maio, junho, julho, agosto, é um inverno seco, com uma leve diminuição de temperatura, principalmente ali em junho e julho. Esse é o nosso climograma. Olha aí, Sara, você me perguntou da formação geológica de Goiás. Então vamos lá. Gente, jamais marque na prova que Goiás tem uma estrutura geológica moderna, porque não tem. Na verdade, você não pode fazer isso em nenhuma questão que envolva o Brasil. Porque quando você fala de estrutura geológica moderna, você está falando necessariamente, pessoal, de uma área que está no limite de placa tectônica. E a gente não está no limite de placa tectônica. A gente está no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, estruturas geológicas no Brasil, de um modo geral, são antigas. De Goiás, então, nem se fala. Está entre as estruturas geológicas mais antigas do Brasil. Prova disso é o tanto de minério que tem aqui. A gente está numa vasta área de escudo cristalino, que é o escudo central brasileiro. Todo local que tem presença de escudo cristalino, que é o relevo mais antigo de todos, eu tenho a presença de minério metálico. A gente tem uma formação geológica que data das primeiras eras geológicas, a pré-cambriana e a paleozoica. E quando a gente fala de formato do nosso relevo, não esqueçam, nós estamos no Planalto Central. Não esqueçam, nós estamos no Planalto Central. Região marcada por serras, região marcada por chapadas, como Serra dos Pirineus, Serra de Caldas, Serra de Jaraguá, Chapada dos Veadeiros. Essa é o nosso relevo. Olha aí, esse slide fala exatamente isso, ó. O nosso relevo ele é antigo, datado das primeiras eras geológicas, né? O escudo cristalino não tem dobramento moderno aqui em Goiás. A gente é de escudo cristalino. A gente é planáltico e erosivo, porque todo relevo planáltico é erosivo. Se a gente tem um relevo de planalto, que é uma área mais elevada, constituída de serras, de chapadas, a gente é favorável a hidrelétricas. Todo relevo de planalto é favorável a hidrelétricas. E a gente vai ver, entrando em hidrografia, que a bacia do Paranaíba, que envolve Goiás, tem muita hidrelétrica. A bacia do Paranaíba, que envolve Goiás, tem muita hidrelétrica. Tudo bem? É importante fazer esse destaque aqui para vocês. Inclusive, eu vou entrar em hidrografia, eu vou falar de mais algumas coisas associadas com relevo, tá? Não esqueçam que o ponto mais alto de Goiás é o Morro do Pouso Alto, eu falei isso para vocês, que fica em 1.800 metros de altitude, ali em Alto Paraíso. Tá. Aqui em hidrografia, a gente relaciona muito com o relevo. Galera, nunca esqueçam disso que eu vou te falar. Goiás é um divisor de águas. Goiás é um berço das águas. Goiás é um divisor de bacias. Goiás é um manancial das águas. Não esqueçam disso que eu vou te falar. O cerrado é fundamental para o equilíbrio hidrológico do Brasil. O nosso relevo não é de planalto. A gente não está numa área mais elevada. A gente não está no centro do Brasil.
O nosso verão não é chuvoso. Nós distribuímos águas para diferentes áreas do Brasil. Lá na sua prova, pode aparecer que nós tenhamos 3 bacias hidrográficas ou 4. Pode aparecer 3 ou 4. Porque nós temos a bacia do Araguaia, Tocantins, São Franciscana e Paranaíba. Mas pode ser que a sua prova separe Araguaia de Tocantins. Estará certo da mesma maneira. Às vezes separa Araguaia de Tocantins, às vezes não. Essas são as bacias que envolvem Goiás. E vejam só, eu falei para vocês que o Cerrado é fundamental para o equilíbrio hidrológico do Brasil. Eu falei que a gente é um berço das águas, um divisor de águas, um manancial de águas, um divisor de bacias. O estado de Goiás empurra suas águas para diferentes áreas do Brasil. A bacia do Araguaia Tocantins mesmo empurra a água para a bacia amazônica. A bacia São Franciscana, que envolve um pedacinho de Goiás, lá no leste goiano, empurra a água para o nordeste brasileiro, na bacia São Franciscana. E a bacia do Paranaíba, que está no sul de Goiás, é afluente da bacia do Tietê-Paraná. Conclusão, a gente empurra a água para áreas que envolvem o noroeste, áreas que envolvem o norte do Brasil, na bacia do Araguaia Tocantins, que é afluente da área do norte do Brasil. A gente empurra a água para áreas que vai lá para a bacia São Franciscana, no nordeste brasileiro, e a gente empurra a água para o sul do Brasil, na bacia do Tietê-Paraná, que tem como afluente a bacia do Paranaíba. Inclusive, eu quero fazer uma consideração sobre a bacia do Paranaíba. Quero fazer uma consideração sobre a bacia do Paranaíba, que fica no sul de Goiás. É a bacia de Goiás com a maior presença de hidrelétricas. A bacia de Goiás com a maior presença de hidrelétricas é a bacia do Paranaíba. Não esqueçam disso. A bacia do Paranaíba, no sul de Goiás, que é afluente da bacia do Tietê-Paraná, é a principal bacia de Goiás de presença de hidrelétricas na bacia do Paranaíba. Aqui fala da bacia do Araguaia Tocantins, bacia muito turística, que sofre com assoreamento, que é a maior bacia totalmente brasileira, ou seja, que nasce e termina no território brasileiro, a bacia do Araguaia Tocantins. A bacia do Paranaíba, que eu acabei de falar para vocês, pega a área ali de Tumbiara, faz divisa com Minas, o Rio Paranaíba, afluente da bacia do Tietê-Paraná. A bacia do Paranaíba, não esqueça. Bacia que tem a maior quantidade de hidrelétricas em Goiás, a bacia do Paranaíba, que é afluente da bacia do Tietê-Paraná. E aqui eu coloquei outras informações da nossa hidrografia. Você sabia que no sul de Goiás tem um pedaço do aquífero Guarani, que é aquele reservatório mais extenso de água doce do mundo? Que lá no sul de Goiás, na cidade que chama São Simão, tem uma hidrovia, é a hidrovia do Tietê-Paraná. Lá no sul de Goiás, na cidade de São Simão, tem uma hidrovia, é a hidrovia do Tietê-Paraná. Nós temos também alguns rios importantes aqui que cortam o estado de Goiás, como o Maranhão, que é um rio que deságua no Lago Serra da Mesa. O Vermelho, você sabe onde que historicamente a gente achou as primeiras levas de ouro, como quando Bartolomeu Bueno da Silva, ou a Anhanguera, chegou aqui no nosso estado? Na microrregião do Rio Vermelho, na cidade de Goiás. No Rio Vermelho, na cidade de Goiás, onde ali estava estabelecida a tribo dos Goiáses. E outros rios mais importantes, nosso, Almas, Corumbá, que é um rio que envolve áreas do sul goiano, que tem uma grande quantidade, por exemplo, de hidrelétricas. Meia Ponte e João Leite, né? Meia Ponte e João Leite são os principais rios de abastecimento de Goiânia, abastecimento de água de Goiânia e da área metropolitana de Goiânia. Os rios João Leite e Meia Ponte, principais rios de abastecimento de Goiânia e da área metropolitana de Goiânia.
Alguns lagos importantes, como Serra da Mesa, Lagoa Santa. E vejam só, se me perguntarem, professor, o solo de Goiás, ele é um solo bom? O solo de Goiás, naturalmente, ele é bom? Não. O solo de Goiás, naturalmente, é infértil. O solo de Goiás, naturalmente, ele é ácido. Ele tem muito ferro, ele tem muito alumínio, ele é ácido, ele é vermelho, ele é férrico, ele é cascalento. Pessoal, mas tem tanta produção agrícola aqui. Como que você me fala que esse solo de Goiás, que é o latossolo vermelho férrico, ele naturalmente não é bom? Se tem tanta produção agrícola aqui, é porque esse solo aprendeu a ser tratado. O solo de Goiás aprendeu a ser tratado. O nosso solo, naturalmente, ele não é bom. O nosso solo, naturalmente, ele tem muito ferro e alumínio, mas ele aprendeu a ser tratado com uma técnica que cai muito em prova, que é a calagem, aplicação de calcário no solo para reduzir a acidez. E aí a gente começou a ter melhores atividades agrícolas aqui no solo goiano. Tudo bem? Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver como é que vocês estão. Ô, galera, eu vou tocar o barco aqui, viu? Se eu fosse vocês, eu não sairia, não, porque eu vou tocar o barco aqui, viu? Eu vou tocar o barco aqui, porque eu vou falar de outros temas aqui mais também, tá? Então, vamos lá. Ah, com certeza, Josiele. Com certeza. A massa equatorial continental que vem da Amazônia atua aqui em Goiás na época do verão, elevando a temperatura e provocando chuva. E a massa polar atlântica, ela é uma massa de ar que atua no estado de Goiás na época do inverno, provocando queda de temperatura. Perfeito. A temperatura estava mais baixa, mas é porque é uma média térmica, né, gente? Eu sei que tem temperatura mais alta ou temperatura mais baixa, é uma média térmica. Ah, Renato, já cantava que era Planalto, isso mesmo. Não, Sara. Sara, presta atenção. Calma aí, Sara. As bacias de Goiás são abastecidas pela água da chuva. As bacias de Goiás são abastecidas pela água da chuva. O aquífero Guarani pega só um pedacinho do sul de Goiás. E esse aquífero Guarani, ele que é abastecido pela água da chuva no sul de Goiás, e não as bacias pelo aquífero. Tá? Ok. Gente, deixa eu falar mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Galera, conforme eu falei para vocês, quando a gente fala a respeito de população de Goiás, a nossa população ela é predominantemente urbana, a maior parte da população vive nas cidades, né? A gente tem mais ou menos em torno de 7 milhões e meio ali de habitantes aproximadamente, né? O centro goiano é a área mais populosa, povoada. Goiás, assim como outros estados do Brasil, tem vários problemas socioeconômicos, e principalmente em áreas mais povoadas. E não esqueçam daquilo que eu falei para vocês, né? Quando você fala do principal fluxo migratório interno que teve em Goiás, ocorreu por mineiros e paulistas. Quando você fala do principal fluxo migratório internacional que aconteceu aqui em Goiás, foi por japoneses, italianos e sírios libaneses. Internos, mineiros e paulistas. Internacionais, japoneses, italianos e os sírios libaneses. Não esqueçam disso, tá? Aqui tem outras migrações, mas não vem muito ao caso, não. Só quero dar destaque a uma aqui, ó. Você acha que quando eu tenho um grande centro, como por exemplo Goiânia ou Brasília,
É comum de nas áreas metropolitanas você ver muita migração pendular? Claro, né? É muito comum em direção aos grandes centros a migração pendular, que é o deslocamento diário, quase diário, do local de residência até o local de trabalho ou estudo, retornando após o expediente. E quando a gente fala da urbanização de Goiás, é aquilo que eu falei para vocês. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam. Goiânia é uma metrópole regional. A zona polarizada de Goiânia, ultrapassa a fronteira estadual. A zona polarizada de Goiânia ultrapassa a fronteira estadual. Essa é a verdade. Influência têxtil, alimentícia, educacional e assim por diante. Não esqueçam disso, beleza? Aqui alguns outros conceitos, igual o Gui mesmo falou sobre a questão de conurbação, né? O Gui falou da questão de conurbação. Goiânia mesmo é conurbado com Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Não esqueçam, pessoal. Peraí. O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa aí, gente? Eu vi. Peraí. Ah, tá. Ok. Ó, não, o slide de hierarquia urbana, deixa eu te falar aqui. Esse slide de hierarquia urbana, ele é só para falar que existem cidades que são mais importantes que outras. Só isso, tá? Aí, onde que entra Goiás? Esse esquema atual aqui, ele não, apesar de ser o atual, ele não cai muito em prova, não. O que cai em prova é o clássico. Só quero que você saiba que Goiânia está na classificação de metrópole regional, ó, tá? Está na classificação de metrópole regional, não é nacional ainda. Aí, o que significa Goiânia ser uma metrópole regional no cenário atual? Que a zona de influência polarizada de Goiânia ultrapassa a fronteira estadual. Entende isso? Tá? Só isso. Influência têxtil, alimentícia, enfim. E, galera, a gente está na região centro-oeste. Quem está no centro-oeste é Mato Grosso do Sul, Goiás, DF. A gente está a 3 horas a menos de Greenwich, né? A gente está no hemisfério sul, na parte ocidental. Então, esses são algumas dicas aí de Goiás. Deixa eu só ver como é que vocês estão aqui. Eu quero fazer alguns exercícios aqui com vocês. Ah, beleza. Vou fazer alguns exercícios. Vai ficando aí. Por que eu quero que você fique aí? Ó, e eu digo mais, hein? Quem tá ficando na aula é quem vai passar, viu? Quem tá ficando na aula é quem vai passar, hein? Hã? Aí sim, hein? Aí sim, hein? É. Ô, galera, deixa eu fazer alguns exercícios com vocês, depois eu quero dar algumas dicas. Depois eu quero dar algumas dicas de temas que eu acho que também pode cair na sua prova. Peraí, vamos fazer alguns exercícios e aí, em seguida, eu ainda vou dar mais algumas dicas para vocês. Eu vou exceder o horário, né? Hoje eu tô com tudo aqui. Eu vou exceder o horário, né? Daqui a pouco eu vou comer uma pratada de janta, né? Não estou nada fitness nesse momento, né? Apesar de eu ser fitness. Quem me conhece sabe que eu sou fitness, né? Sabe que eu sou. Tá achando que. Ó, então vamos lá. O Zé Lobinho, eu tô na dúvida. Você é fitness, Zé Lobinho? Hã? Depois eu queria saber, hein? Quero ver essa revelação, hein? Quero ver. Ah, ele tenta, ele tenta. Ô, gente, olha aqui, ó. Vamos ver algumas questões aqui. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó. Algumas questões aqui. Algumas questões de geografia de Goiás, tá? Tá no formato ABCDE mesmo, mas é o estilo questão geografia de Goiás, né? Que é típico de temáticas que a Unirv aborda. Eu sei que vocês já fizeram muitas questões da Unirv, então eu peguei algumas outras aleatórias de geografia de Goiás aqui, ó. Por exemplo, olha a primeira aqui, ó. A primeira fala assim, ó. O solo do cerrado não é considerado naturalmente bom para as atividades agrícolas. A gente acabou de ver isso. Esse solo do território goiano sempre foi considerado inadequado à agricultura porque possuía uma elevada concentração de alumínio, elemento tóxico para muitas espécies agrícolas.
O processo adotado para sua recuperação foi a utilização de um sistema agrícola semelhante ao praticado no sul do país. Gente, se eu quero falar de técnica agrícola para reduzir a acidez, você tem que falar necessariamente de calagem. Calagem, aplicação de calcário no solo, que é uma rocha sedimentar básica para reduzir a acidez. Adoção do rodízio da cultivo do soja com a cana-de-açúcar e o café. Não. Prática da técnica da calagem que reduz a acidez do solo do cerrado. Essa é a resposta verdadeira. Letra C. Vamos passar para mais uma aqui. Leia os fragmentos de textos apresentados a seguir. Espreguiçando-se às margens do Rio Vermelho, mas curtindo a verdadeira sede. Isso aí é um texto antigo, tá, pessoal? De Tântalo, visto como a água viscosa deste ribeiro, despeje lavadouro da população, não é e nem pode ser convenientemente distribuída às casas, porque a fornecida pelo único chafariz existente, parcas fontes, carece das condições de abundância e potabilidade. Desprovida de bons sistemas de esgotos e capaz de evitar o uso prejudicialíssimo das latrinas, a decadente Vila Boa hospeda em seio poderosos agentes de destruição, o que há de breve transformá-la em vasta necrópole. Falando de Vila Boa, a antiga cidade de Goiás. De 1890 até 1914, Goiás antigamente se escrevia com Z, não chegou a construir, em média, uma casa por ano. E de 1914 a 1932, apesar do advento do automóvel da lenta, mas registrava melhoria operada na situação econômica do Estado por influência da Grande Guerra, a média da construção de cidades de Goiás não passou de 1,5 casas por ano. Basta acrescentar que até na população tem havido decréscimo sensível. Em 1890, a população da cidade de Goiás atingiu 10 mil almas. Em 1932, a sede deste município tinha apenas 8.256 habitantes. Lembra que eu falei para vocês que a cidade de Goiás nunca conseguiu, em 200 anos, passar a média de 10 mil habitantes? Por isso que Goiânia foi planejada para ter, no máximo, ao longo da história, 50 mil habitantes, porque jamais imaginava que teria 5 vezes mais a capital anterior, a cidade de Goiás, né? E aí Goiânia foi construída ali em 33. Considerando, esse texto é lá dos anos 30, olha que interessante, é o relato do Pedro Ludovico Teixeira, isso é um relato do Pedro Ludovico Teixeira, que fundou Goiás, né, na época do governo Getúlio Vargas no Brasil. Considerando-se o contexto e a época que esses relatórios têm em comum, é o fato de visarem subsidiar políticas de planejamento urbano e regional com proposta de integrar o Estado de Goiás ao território nacional. Olha, gente, eu entendi pelo texto que o texto está falando de uma decadência da cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Não é o que está falando a letra A. Destacar o isolamento geográfico de modo a sensibilizar o governo federal a estender a malha viária até o interior do país. O texto não está falando disso. Informar sobre a baixa densidade demográfica do Estado com o objetivo de subsidiar as informações do Censo Demográfico Nacional. Não. Né? Primeiro que nem tinha IBGE nessa época. O IBGE é só dos anos 40, só para começar. Ressaltar o incipiente urbanização de Goiás com o objetivo de justificar a necessidade de industrialização do Estado. Não, Goiás só foi industrializado nos anos 60. Enfatizar a situação de decadência com vistas a justificar a necessidade de transferência da capital do Estado de Goiás. Verdadeiro. Ele está falando o texto da decadência da cidade de Goiás de Vila Boa para justificar a sua transferência. Verdadeiro. Vamos ver a questão 3. Leia o mapa e o texto a seguir. É um mapa de microrregião, hein? É um mapa de microrregião, hein? Vamos ver o que fala a questão. Nem sempre o crescimento econômico de um município, estado ou país significa melhoria na qualidade de vida da população e na distribuição de renda. Economicamente,
Não podemos negar, o estado de Goiás cresceu bastante nos últimos anos. Socialmente, no entanto, ainda permanecem grandes problemas próprios de nossa formação periférica e das ações direcionadas para o crescimento de determinadas regiões do estado. As reflexões constantes no texto confirmam dados estatísticos que indicam uma grande disparidade entre municípios de algumas micro-regiões goianas quanto aos indicadores sociais e econômicos, como, por exemplo, renda per capita média, acesso a determinados serviços de bens e consumos. Considerando-se a leitura do mapa e do texto, conclui-se que as disparidades referentes à industrialização e à produção de grãos são observadas nas seguintes micro-regiões. Galera, deixa eu te falar com o negócio. Ele está falando de disparidade. Então, ele quer falar que tem uma área de Goiás que é muito forte na indústria e na produção de grãos, tipo soja, milho, cana, sorgo, e uma área que é muito fraca nesse setor. Você sabe qual é a região de Goiás que é mais forte na produção de grãos? É o sul de Goiás. Então, se ele quer falar de uma área de disparidade, você tem que pegar uma que é muito forte, que é o sul de Goiás. Então, só aqui eu já estou entre a A e a C. Porque a C e a E, porque pegou sudoeste de Goiás. Mas, gente, qual é mesmo a micro-região que eu falei para vocês que é a mais pobre de Goiás? É a micro-região do Vão do Paraná, o número 11. Se eu quero falar de muita disparidade, é óbvio que eu vou falar da micro-região do Vão do Paraná, que é o número 11, e o sudoeste de Goiás, que é a principal área de produção de grãos que tem no nosso estado. Então, é a letra C. Vamos fazer mais uma questão? Essa questão 4 fala de cerrado, fala da localização ali de onde que a gente vai achar cerrado, né? Essa questão 4. A resposta não pode ser. A resposta não pode ser a A, porque não tem cerrado no Rio Grande do Sul. A resposta não pode ser a B, porque não tem cerrado no Acre, né? Nem em Santa Catarina. A resposta não pode ser a C, porque não tem cerrado na Paraíba, nem em Sergipe. A resposta não pode ser a D, porque não tem cerrado no Rio Grande do Norte. A resposta é a E. Olha onde tem cerrado: Goiás, Mato Grosso do Sul, DF, além do sul do Pará, Maranhão, interior Tocantins, oeste da Bahia, Minas e São Paulo. Eu falei para vocês que eu estava falando de cerrado. Vamos ver a questão 5. Leia o texto a seguir. Bonfim é uma das cidades mais antigas de Goiás. Bonfim é a cidade de Silvânia. Bonfim é a cidade de Silvânia. Como suas irmãs mais velhas, Meia Ponte e Vila Boa de Goiás, Meia Ponte é Pirenópolis, Vila Boa é cidade de Goiás. Guarda ainda, sob muitos aspectos, o cunho dos núcleos coloniais do século XVIII, com sua inconfundível arquitetura reinol, estilo barroco, de feição pesada, simplória, e ao mesmo tempo que bonachona, hospitaleira, aspecto esse que se vai aos poucos apagando os burgos e vilórios progressistas mais próximos da linha férrea. O autor se refere à atual cidade de Silvânia, cujos estilos coloniais assemelham-se a outras duas citadas que ainda hoje preservam tais características arquitetônicas. Os nomes atuais das cidades e as micro-regiões em que estão localizadas são, respectivamente... Galera, que cidade que é Meia Ponte? Pirenópolis. Que cidade que é Vila Boa? A cidade de Goiás. Resposta correta é a letra A. Resposta correta é a letra A. Perfeito? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. Aí, ó. Boa, 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 boa. Aí sim, aí sim, aí sim. Gente, deixa eu te dar outras dicas. Você me permite dar mais umas dicas? Deixa eu te dar mais outras dicas. Além de gel de Goiás, deixa eu te dar mais outras dicas. Além de gel de Goiás. Além de gel de Goiás. Galera, e também para quem não me conhecia, galera, tá tendo aula aí comigo pela primeira vez? Quem quiser seguir, sigam lá, gel.grafei, tá?
Estou tanto no Instagram quanto no TikTok. Quem quiser, siga lá para ficar acompanhando material de geografia. Né? Sempre estou tentando responder todo mundo quando me pedem tal questão. Beleza? Moçada, vamos ver mais algumas dicas que eu quero fazer aqui agora com vocês. Ó, mais algumas dicas que eu quero fazer com vocês. Ó, prestem atenção. Meus amigos, parceiros, vejam só. Quando eu falo a respeito da prova da Unirv, a Unirv gosta muito de questão ambiental. E eu tô muito, cara, obsessivo por essa questão ambiental, achando que isso vai cair em prova. Porque nesse ano completam-se 50 anos da Conferência de Estocolmo, a primeira grande conferência ambiental que teve no nosso mundo para discutir sustentabilidade, meio ambiente a nível global. E nesse ano completam-se 30 anos da Rio 92 ou Eco 92, a primeira grande conferência ambiental que aconteceu no nosso país, a Rio 92, ou também chamada de Eco 92, que trata também da questão ambiental no Brasil e tratou muito da questão água. A prova da Unirv ama, pessoal, questão voltado a meio ambiente, como ilha de calor, igual essa imagem que vocês estão vendo aí, ou chuva ácida, ou inversão térmica, como essa imagem, é o tipo de questão que a prova da Unirv gosta. Assim como, galera, a Unirv gosta de questão de cartografia. Preste atenção no que eu vou te falar. Se eu tenho uma escala grande, tipo 1 para 100, você sabia que a escala de 1 para 100 é considerada uma escala grande? E a escala de 1 para 1 milhão é considerada uma escala pequena? Porque se eu dividir 1 para 100 dá 0,01, e se eu dividir 1 para 1 milhão dá 0,000001. Você sabe qual o número é maior? O primeiro, da escala de 1 para 100. Logo, ela é uma escala grande. Você sabe o que significa isso? Que uma escala grande, tipo 1 para 100, eu represento uma área menor. Eu represento uma área menor. E aí eu consigo ver mais detalhes. Quer ver? Quer ver? Sabe o Google Maps? Quando eu vou apertando o sinal de mais no Google Maps, vai dando um zoom, não vai? Vou apertar o sinal de mais, ó. Mais. A escala está ficando grande. A área está ficando menor. E mais detalhes eu vou ver. Entendeu? Essa é a teoria da escala. A prova da Unirv gosta disso. Projeção cartográfica, hein? A primeira é azimutal, a do meio é cilíndrica, a outra é cônica. A Unirv gosta de cartografia. Assim como a Unirv gosta, pessoal, de migração. Lembrem-se, à medida que cresce economicamente um país, a taxa de natalidade vai diminuindo, a expectativa de vida vai aumentando, à medida que cresce economicamente um país. E não esqueçam de movimentos migratórios. Você lembra o que é o movimento pendular? É o vai e volta, né? Deslocamento diário, quase diário do local de residência até o local de trabalho ou estudo, retornando após o expediente. Lembra da sazonal? A sazonal é aquela temporária, por um período do ano. Vou te dar um exemplo. Você vai para o litoral da Bahia no final do ano. Aí, quando você vai para o litoral da Bahia no final do ano, você está conversando com alguém que está vendendo uma escultura lá. Você vai ver que ele não mora no litoral, ele mora no sertão. Só que ele aproveita a temporada de férias para mudar para o litoral por um período de 3, 4 meses, para vender alguma coisa, e aí, terminando, ele volta para casa. Ele fica 3, 4 meses no litoral, num período do ano. Isso é sazonal, né? A prova da Unirv gosta de conceito urbano, ó. Junção de cidades, conurbação. Olha essa imagem clássica da geografia, segregação socioespacial. E você lembra o que é megacidade? Conceito quantitativo. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Isso é megacidade. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Megalópole corresponde à área superurbanizada, superindustrializada, muito fluxo de pessoas, serviços. E, gente,
Quero que vocês deem uma lida em alguns tópicos de atualidades que eu sinceramente acho que pode cair em sua prova. Como o retorno do Talibã ao Afeganistão, e isso tem muito a ver com 11 de setembro, quando os Estados Unidos ocuparam áreas ali correspondentes ali ao Oriente Médio, e ao ocupar algumas áreas do Oriente Médio, pessoal, na guerra contra o terror depois do 11 de setembro, alguns grupos tinham sido eliminados, como o Talibã. Só que aí, com a saída das tropas da OTAN dos Estados Unidos, o Talibã voltou ao poder no ano passado, um grupo extremista fundamentalista radical islâmico que domina a área do Afeganistão. Galera, assunto da moda, Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo? De maneira resumida, a Rússia não quer perder influência no leste europeu. E começou a ver perder essa influência com a chegada da União Europeia próxima na área que sempre foi reduto de influência econômica da Rússia, tanto que a Rússia tomou a Crimeia. E, ao mesmo tempo, viu perder influência ali naquela região militar com a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Qual foi a resposta do Putin? Invasão ali à Ucrânia em março desse ano, né? Essa imagem eu tô com a impressão que está na prova. Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Gente, o que está acontecendo no Reino Unido está histórico o que está acontecendo no Reino Unido. O Reino Unido está tendo a saída, teve a saída em 3 anos de 4 primeiros, ou melhor, de 3 primeiros ministros. Theresa May renunciou, Boris Johnson renunciou, Liz Truss renunciou e agora está com um 4º primeiro-ministro em 3 anos, que é o Rishi Sunak. E tudo tem a ver com Brexit, a formalização da saída do Reino Unido da União Europeia, quando cresceu um grupo de conservadores no país que não concordam com as livres circulações da União Europeia. E aí não estão conseguindo lidar bem com essa saída do Reino Unido da União Europeia, por isso tanta renúncia de primeiro-ministro. Galera, ainda falando de atualidade, você sabe que recentemente o último presidente da União Soviética morreu, né? Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética morreu, Mikhail Gorbachev, tá? Que foi responsável por elaborar a Glasnost, a Perestroika, reestruturação política e transparência econômica na União Soviética para tentar salvar a União Soviética seu fim. Apesar dos planos interessantes, não deram tempo de dar certo. Essa imagem me remete também aos 30 anos da União Europeia, hein? 30 anos da União Europeia pelo Tratado de Maastricht. E mais recentemente a gente teve a tensão entre China e Taiwan como um reflexo da guerra na Ucrânia, né? Porque a dúvida que fica é, se a Rússia não for punida mais fortemente com a invasão à Ucrânia, será que a China não tem vontade de invadir a Taiwan e retomar essa área que a China considera uma província rebelde que ficou independente da China lá dos anos 50, só que a China até hoje não engoliu isso? Então, esse assunto veio à tona novamente, pessoal. Esse assunto veio à tona novamente. O Guerra Fria, eu acho que pode cair quando você relaciona, por exemplo, com 100 anos da União Soviética e, de repente, a 60 anos da crise dos mísseis. É um tema clássico, né? É um tema clássico que pode cair, né? Sem dúvida nenhuma, é um tema clássico que pode cair. As conferências que eu falei para vocês, elas são a de Estocolmo, 50 anos da Conferência de Estocolmo, a primeira conferência ambiental no mundo, e 30 anos da Rio 92, ou ECO 92, né, a primeira conferência ambiental que aconteceu no Brasil, beleza? Né? Então, eu acho que a China, Ana Luísa, a China quer Taiwan, porque a Taiwan era da China, né? Só que Taiwan ficou independente da China e a China nunca engoliu isso numa época de Guerra Fria, quando Taiwan se tornou um tigre asiático, capitalista. A China nunca engoliu isso e sempre alegou que vai retomar essa província rebelde que é Taiwan. Só que Taiwan é um país que tem independência, não independência, não tem reconhecimento de todos os países, tá? Mas tem pelo menos seu presidente próprio, lei própria e assim por diante, tá? Ok? Beleza. Ô, Mariana, com certeza.
A questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, tem muito a ver com o processo migratório. Você sabe por quê? Porque nos últimos anos aumentou um grupo de conservadores ali no Reino Unido que não concorda com as livres circulações da União Europeia, inclusive a de pessoas. E aí, uma das razões do Brexit é o excesso de imigração dentro do bloco. Entende? Ô, eu mereço um negócio. Eu quero que todo mundo agora, faça no chat brutal, brutal, medicina, medicina. Eu mereço isso, gente. Eu mereço isso. Peraí. Vamos começar. Olha só, vou começar, ó. Olha aí, galera. Dá uma olhada. 2 horas de aula seguidas. 9h30 da noite. Olha a galera pilhada. Brutal, brutal. Medicina, medicina. Olha aí. Só vem a aprovação. Só vem. Olha aí, ó. Aí sim, galera. Moçada, só vem. Vai dar tudo certo. Tamo junto. Um abraço para todo mundo, meus amigos. Valeu demais. Boa noite. Me perdoe que eu excedi 30 minutos no tempo, mas valeu a pena, tá? Valeu, galera. Um abraço, boa noite para todo mundo. Bom descanso, viu? Tchau, gente. Valeu. Tchau.